Olá amigos, vamos a mais um vídeo nesse domingão dia 4 de outubro, foram 4 já, esse é o quarto, foram 3 aqui para dentro do YouTube e um para dentro do aplicativo DV Invest sobre a carteira de fundos imobiliários. Esse vídeo aqui vai ser focado em falar do Ibovespa, mas destacando o melhor trimestre para a Bolsa de Valores, que é o último trimestre do ano. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube para aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado e também a parte aqui de análise, a programação está aqui do meu lado. Para se inscrever, aqui na parte inferior do vídeo, você vai ter lá um botão inscreva-se e clica no sininho lá para deixar as notificações devidamente ativadas. Vamos ao que interessa, vamos então para falar sobre os dados estatísticos, o foco é mais falar sobre os dados estatísticos do Ibov. Ou seja, pegar aqui os últimos 22 anos, do mês de outubro, novembro, dezembro, e falar a respeito desses dados e comparando com o cenário que nós temos nesse momento, graficamente falando, num gráfico mensal lá do Ibov. Então eu vou fazer uma mesclagem aqui para passar um cenário como toda a minha visão deste momento. O último trimestre do ano dá para perceber aqui que é o melhor da Bolsa. Comparado ali com os semestres anteriores, com os trimestres anteriores, dá para ver que é o melhor trimestre da Bolsa, historicamente, considerando os últimos 22 anos. No mês de outubro, especificamente, o somatório dos resultados de cada mês nos últimos 22 anos, nos últimos 22 meses de outubro, foi muito positivo, né? O resultado foi muito positivo, 68,4%, sendo que dos 22 meses, 17 mês de outubro fechou de forma positiva, somando aí 77% de ganho, somando esses meses, e gerando uma média de valorização nesse mês de 6,4%. Isso aqui, agora olhando para um lado negativo, ou seja, quantas vezes fechou de forma negativa, nós tivemos aqui um fechamento negativo 5 vezes, que deu 22,7%, representando 40% negativo, isso dá uma média de 8,1%. Só que esse 8,1% teve uma aberração aqui, ó, de 24,8%. Então foi uma queda muito forte lá em 2008. Lá na crise de 2008 a gente teve essa queda de 24,8%. Nesse ano aqui é o contrário, né? A crise aconteceu aqui, ó, no primeiro trimestre, que costuma ser o segundo melhor trimestre para a Bolsa. Só que foi o pior trimestre desse ano. O que isso significa dizer? Que não dá para dizer que todo trimestre, por exemplo, esse aqui costuma ser o melhor trimestre do ano. Na minha visão, o melhor trimestre de 2020 tende a ser esse trimestre aqui que aconteceu de abril para junho. Destacado aqui, ó, foi muito forte a recuperação depois da crise lá, principalmente do mês de março, de queda de 30%. Mas é importante a gente tirar algumas informações daqui. No ano passado eu fiz também esse mesmo vídeo falando sobre o último trimestre, sobre essa estatística do último trimestre, o melhor trimestre para a Bolsa, historicamente falando, não que todo último trimestre do ano é o melhor, vai ser sempre o melhor do ano ou vai ser sempre fechamento positivo. Dá para perceber aqui, ó, no histórico que tem fechamento negativo, ó. 2 meses fechando negativo, 2 meses fechando negativo, inclusive esse trimestre fechou de forma negativa, esse aqui fechou de forma positiva mesmo, tendo 2 meses negativos, porque o mês de outubro foi bem forte para cima. Mas o ano passado que eu produzi esse conteúdo, esse vídeo, tivemos 3 meses consecutivos de alta na Bolsa. O que a gente tira dessa informação? O que a gente pode tirar dessa informação para ir para o lado objetivo, que é o que eu costumo focar mais, na questão objetiva? É a gente pegar qual foi a média de queda, 8,1%, e comparar com o cenário atual. Lembrando que isso aqui é uma aberração, né? Uma aberração no caso dos 24,8%, jogou a média lá para baixo. Mas se a gente olhar aqui, teve de 6% de queda, teve ali 4% de queda, teve um 0,83%, 3,56%. Então são quedas ali, vamos dizer assim, na média de uns 4%. Pode ter uma média de uma queda de 4% no mês de outubro. E o que a gente tira dessa informação? Indo para o gráfico aqui do Ibovespa, o gráfico mensal, caso a gente veja o Ibov, que o caminho mais provável que eu comentei no dia 1º de outubro na análise especial do Ibovespa, falando todo o cenário, gráfico anual, mensal, aqui não vou ficar falando sobre essa periodicidade, mas eu mencionei que o caminho mais provável é o Ibov perder a mínima do mês de
setembro, que foi de 93.400, e buscar uns próximos suportes. O mais próximo está em 93 mil pontos. Depois tem 90 mil e 86 mil pontos. Lembrando, 86 mil pontos é basicamente a retração de Fibonacci em cima de todo esse movimento de subida e vai coincidir um pouco mais com a região de topo anterior. Então, suponhamos que o Ibov resolva cair ali até os 86 mil pontos. Vai todo mundo arrancar os cabelos, mas pode acontecer. Que aí daria a média lá, até um pouco acima da média daqueles 8% que eu mencionei. Chegaria a ter uma queda aqui de basicamente de 9% para chegar nesses 86 mil pontos. Caso isso aconteça, o pior cenário, na minha opinião, caso isso aconteça, o que seria interessante fazer? Ficar de olho para compra. Buscar a operação na ponta compradora. Por quê? Porque se o último trimestre tende a ser um trimestre mais interessante para a Bolsa e está chegando em um nível de suporte importante após alguns meses de queda, que eu já mencionei na análise especial, a gente teve 4 meses aqui subindo, 3 meses aqui caindo, a gente está no terceiro mês de queda. Então a gente pode ter mais esse ou mais um mês de queda. Não necessariamente de queda, que eu digo não é de fechar em baixa, mas de máxima e mínima descendentes em relação ao mês anterior. A gente pode ter mais outro candle aqui, mesmo sendo um candle positivo aqui, a gente pode ter mais outro aqui, enfim, 1 a 2 candles. Acontecendo isso aqui, vai aumentando gradativamente a chance de ter um processo de recuperação. Então, se chegar, primeiramente, nos 90 mil pontos, que seria o suporte que eu olho mais ali para um possível teste, a gente estaria falando numa queda ali na faixa de uns 4,5%, que estaria de acordo com a média que eu olhei aqui para os meses que caíram um pouco mais, fazendo a média ali de 3,5%, 4,4%, 6,6%, vai ficar um pouquinho acima dos 4%, vai cair nessa média aqui que seria bater nos 90 mil pontos e podendo se recuperar. Então, quando chegar nesses níveis importantes de suporte, se chegar, ficar atento na questão da recuperação, porque esse último trimestre tende a ser, em média, interessante em termos de desempenho, é legal quando você tenta pegar uma compra mais abaixo. E é o que costuma acontecer no mercado de maneira geral, só que é mais difícil de entrar na nossa cabeça. Quando o mercado está caindo, como está acontecendo agora, parece que o mundo está acabando, mas acontece que subiu ali daqui para cá mais de 40%, e agora ele está caindo aqui, daqui para cá está caindo 8%. Mas mesmo assim, mesmo depois de ter subido 40%, parece que o mundo está acabando, quando ele está caindo 8% aqui, 8 a 9%. E se cair mais, aí parece que o mundo vai acabar realmente, mas a gente precisa olhar para isso aqui e avaliar a possibilidade de buscar ter uma melhor rentabilidade se o mercado realmente se recuperar, se o trimestre for um trimestre realmente de mais positivo para a Bolsa, não necessariamente o melhor desse ano, mas historicamente ele podendo ter algo para cima, a gente é bom ficar atento. Em que sentido? Seja num gráfico mensal gerando, se você quiser aguardar um sinal de fundo, eu sou mais cauteloso, eu não sei não, Dalton, eu acho que o negócio está para cair mais. Você pode ficar monitorando, bateu nessas regiões de suporte que eu acabei de citar, 93, 90, 86 mil pontos, superou a máxima do mês anterior, é um dos primeiros sinais que você poderia buscar arriscar ali, colocar um pouco de capital aí na bolsa ou colocar um pouco mais na carteira de prazo maior, tentando pegar um movimento para cima. Para quem já trabalha, quer só ir acumulando um pouco, vou pegar esses níveis importantes de preço dos ativos, né, normalmente. Quando o Ibov estiver nessas regiões aí de 90 mil pontos principalmente, colocar um pouco mais de capital na carteira de prazo maior. Também é outra alternativa. Se quiser um gráfico de menor velocidade, você vai lá para o gráfico semanal e busca aqui algum sinal mais relevante para cima, que a partir dessa semana aqui seria fechar acima da máxima dessa aqui, comentado já no radar da semana. Então seria algo positivo a ser feito em relação a esse momento. E outro ponto que chama a atenção, que eu gostaria de comentar sobre esses dados estatísticos, é falar um pouco qual o momento que nós estamos. Já falei do gráfico mensal, que a gente tem essa questão de poder ter mais 1 a 2 meses. Já falei isso também na análise especial do Ibovespa nessa semana, no dia 1º. E vou falar também sobre o GPS da tendência. Faço isso aqui há muitos e muitos anos, sobre o GPS da tendência, sobre os ativos, o alinhamento dos ativos em termos de tendência de alta ou tendência de baixa. E eu divulgo isso dentro do aplicativo aqui, DV Invest, na realidade está aqui embaixo, o aplicativo DV Invest. Então, eu divulgo isso aqui dentro do aplicativo, semanalmente dentro do aplicativo DV Invest. Como é que estão os ativos? Em alta, em baixa, como é que está a tendência? O que eu chamo a atenção aqui é o seguinte, quando um desses números está muito alto, passa ali de 80%, 85%, 90%, quando passa de 90%,
vai aumentando muito a chance de ter uma reversão de tendência. Antes de ter essa reversão aqui de tendência, o mercado chegou a estar bem alto o valor aí que estava alinhado para cima. Ou seja, antes de ter toda essa reversão de tendência, chegou a estar acima de 90% aqui alinhado para cima. Eram poucos ativos que estavam com tendência de baixa ou, enfim, tendência indefinida. Agora a gente tem um alinhamento para baixo. Isso pode vir um pouco ainda mais para baixo nas próximas semanas, mas vai chamando gradativamente a atenção no sentido de se ter um processo de reversão. E aí você pega isso alinhado ao que eu acabei de comentar em termos de estatística do último trimestre, em termos do gráfico mensal que está no processo de queda, correção do mês do processo aqui inteiro de subida. Lógico que não tem nenhum sinal ainda de alta, mas é algo para a gente ficar atento em termos de buscar operações que podem gerar uma melhor relação risco-retorno aí no prazo maior, pensando no médio a longo prazo principalmente. Então é isso, espero ter contribuído aí de alguma forma com esse dado estatístico e principalmente com esses níveis importantes, com essas informações importantes. E logicamente que a gente vou continuar aqui de olho nesse cenário como um todo e compartilhando com vocês através aí das videoanálises o momento que o mercado gerar algum sinal de reversão dessa atual tendência de baixa de curto a médio prazo. Então é isso, muito obrigado, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais, um grande abraço e até mais.